Um projeto chamado Aura, de engajamento comunitário, para monitorar e participar. Saudações, caros internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do ciclo de entrevistas do programa Aona, que nós conduzimos com a coordenadora, que desde já convido-a para fazer a apresentação. Eu creio que já é uma pessoa conhecida, mas nunca é demais, podemos ter um caro internauta novo neste programa. Então, por favor, doutora Natasha, use da ocasião. Saudações mais uma vez a todos os internautas. Eu sou Natasha Fidel Rem, sou a coordenadora regional norte da URFAD, que é a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, e no caso específico, coordenadora do programa AONA, que é o Programa de Engajamento do Cidadão para a monitoria dos programas de governação municipal na região norte, financiado pela União Europeia. Muito obrigada pela sua apresentação. Nesta edição, nós vamos falar sobre serviços atribuídos aos municípios na República de Moçambique, por ser um dos objetos de estudo do relatório do baseline que a organização realizou. E para começar, gostaria de pedir à doutora Natasha para falar, quando nós falamos de competências ou quando falamos de serviços, o que nós queremos dizer? Quando falamos de serviços públicos, falamos de toda aquela atividade, seja direta ou indireta, com a finalidade de uma prestação pública, ou seja, que beneficia ao cidadão, beneficia ao público no geral. Okay. E essas atividades, em partes, também são implementadas pelo governo central, mas, como disse, o nosso estudo de base foi centralizado ao nível dos municípios, e no caso específico vamos falar mesmo sobre os serviços que são prestados pelos municípios de implementação do programa. Ok. E o estudo de base apresenta-nos nove serviços, né? 9 serviços que em outras partes chama de 9 competências, 9 atribuições. E eu gostaria de pedir à doutora Natasha para mencionar, né, estes 9 serviços. Por lei, nós temos 9 serviços, como muito bem disse, e podemos encontrar a questão de energia, infraestruturas rurais e urbanas, temos saúde, temos a questão dos transportes e comunicação, temos também a ação social, temos também a questão de gestão ambiental, temos saneamento do meio, mas também temos o ensino, a educação e ensino, neste caso, que compõem os 9 serviços ou competências que as nossas autarquias, por lei, exercem. E estes serviços, eles existem em todos os municípios? Por lei existem em quase todos os municípios, mas a sua aplicabilidade varia de município por município. Porque, apesar nós temos por lei, mas existem categorias. Temos municípios de classe A, municípios de classe B, municípios de classe C e D. Ou seja, dos 6 municípios que nós temos 2 de classe B, temos 4 de classe C e temos 1 de classe E. Ou seja, nem todos os serviços são aplicáveis em todos os municípios de implementação do nosso programa. Então, esta categorização depende do número de serviços ou há tipos de serviços que definem que o município é de uma certa classe? A priori, a questão da categoria do município depende muito do nível de receitas que este município tem. Ora, vejamos, não vamos comparar, por exemplo, a Vila de Malema com o município de Nampula. Automaticamente, a questão da receita é bastante diferente. Tanto é que o município de Nampula é de classe B e o município de Malema é de classe E. Então, depende muito, primeiro, da questão do próprio desenvolvimento das autarquias, mas também do nível de receita que esses municípios têm para implementarem as suas atividades no nível interno. Ok. No caso de Malema, quantos serviços disponíveis existem? No caso de Malema, temos 4
variações. Dos 9 serviços, exatamente, só existem temos 4 disponíveis. Ou então 4 é que são da competência do município. Exatamente. É claro Ok. que a intenção, ou seja, a vontade de cada município é de efetivamente implementar essas nove competências, mas é claro, é paulatinamente Tem que ter que capacidade vamos crescendo, exato, capacidade institucional, interna, financeira, para que possamos sair de uma categoria para outra. Ok. Há situações em que um município, tendo uma certa competência por lei, ele decide não implementar esse serviço. É difícil nós dizermos que as autarquias não podem implementar, apesar de existir por lei, porque as atividades, as variações, as competências ligadas às variações, no final do dia, associa-se a esta própria lei. Em outras palavras, estaríamos a dizer que este município estaria a violar, primeiro, a própria lei, porque a lei permite ou dá esta obrigação aos municípios para que possam ter todas essas variações, dependendo, claro, do seu nível de desenvolvimento. Da sua classe. Portanto, primeiro, estaríamos a violar a própria lei. E segundo, a nossa governação por si só também estaria comprometida. Okay. Como é que nós poderíamos implementar as nossas atividades? Como é que nós poderíamos satisfazer os serviços públicos que são do interesse do cidadão? Porque é este mesmo cidadão que foi votar, é este mesmo cidadão que confia os seus poderes aos seus dirigentes. Portanto, estaríamos aqui a violar a lei, mas também estaríamos a comprometer, acima de tudo, aquela que é a satisfação dos nossos munícipes nas nossas atividades. Okay. Quais são os serviços que o governo atribui com mais cuidado? Como quem diz, se eu estou na classe E e vou subindo para a classe D, C, B, A, quais são os serviços que só o governo dá para a classe A? Que quer dizer, é um serviço que o governo prefere gerir até que o município tenha realmente capacidade para receber esse serviço. Um dos grandes serviços ou competências que o nosso governo observa com muito cuidado no processo de descentralização para as nossas autarquias, primeiro é a questão da própria educação. Okay. Porque assumimos que a educação envolve a questão envolvida o ensino primário. Há casos em que nós encontramos digamos assim, uma questão de dificuldade de entendimento sobre até onde vai a limitação do governo, a limitação do município, porque o município por si só queria construir uma escola. Okay. Queria criar condições para que os alunos pudessem frequentar as aulas, mas de uma certa maneira aquilo pertence ao governo. Okay. Portanto, uma das questões principais que o governo observa com muito cuidado é a questão da educação. Mas também temos a questão da própria saúde e ação social, porque são serviços bastante complexos que precisam de um certo acompanhamento, segmento, para que possam ser implementados da melhor forma. Ok. Podemos assumir que esses serviços estão disponíveis nas autarquias? O nosso estudo de base mostrou que os serviços não estão todos eles disponíveis nas nossas autarquias, até porque mesmo aqueles que estão disponíveis, pouco é a sua aplicabilidade no terreno, portanto não estão disponíveis na totalidade nos 9 municípios que nós realizamos o estudo de base. Ok. E em termos de qualidade, como é que avalia? Ou o que o estudo de base nos indica, mas sabemos que passam 2 anos de programa. O que esses 2 anos trouxeram em termos de melhoria de qualidade dos serviços? Em termos de qualidade era baixo, o resultado deu-nos, aliás, a pesquisa deu-nos um resultado muito baixo, ou seja, os munícipes disseram, quando da realização do inquérito, que o tratamento, acima de tudo, quando este município vai, por exemplo, a uma instituição pública, não é dos melhores. Okay. Então, há funcionários que não dão informação, há funcionários que sabem que alguém está ali porque precisa de alguma informação, mas mesmo sabendo, vão circulando
no seu espaço de trabalho, deixando pessoas ainda na fila por muito tempo. Portanto, a questão de qualidade, na altura da entrevista, não era dos melhores, mas paulatinamente, como disse, este é o segundo ano do nosso programa. O programa procurou aproximar o cidadão e as suas autoridades, mas também, para além de aproximar, nós criamos momentos de capacitação para que ambas as partes pudessem perceber que é necessário, primeiro, que nós conheçamos as nossas responsabilidades e, segundo, que saibamos que, olha, a informação é de interesse do público, a informação é de interesse do munícipe, porque é esta informação que vai passar a fazer perceber a este cidadão como é que as coisas funcionam. E não só, um dos outros elementos foi a questão ligada às obras de infraestruturas. Tivemos muita reclamação, a quando da realização do inquérito, que os nossos municípios não têm a aplicabilidade desta componente de infraestruturas no nível local. Então, foi um dos elementos que também trouxe um resultado muito baixo, sobretudo associado à questão de qualidade dos serviços ao nível dos municípios. Ok. Doutora Natasha, eu quero agradecer pela sua disponibilidade mais uma vez para produzirmos esta edição. E eu queria pedir para fazer as suas últimas considerações. Quanto ao nível de qualidade dos serviços e a sua disponibilidade, o que é que, em poucas palavras, nós precisamos de lembrar? Em poucas palavras, talvez direcionar mesmo, direcionar mesmo aos nossos dirigentes a questão da abertura. Tudo parte da abertura, tudo parte da transparência, porque se os nossos dirigentes se abrem, é claro que o cidadão vai passar a perceber o que é que está a acontecer. E esta qualidade depende muito do diálogo, né? Há vezes que ao nível interno não há condições para satisfazer as necessidades, satisfazer o plano em si, mas se nós transmitirmos essa dificuldade aos nossos munícipes, se calhar podem trazer também alguns elementos, algumas propostas que podem contribuir na implementação das atividades. Portanto, o maior apelo que pode se transmitir em pedido mesmo é a abertura dos nossos dirigentes e a aproximação dos nossos munícipes neste que é o processo de governação, para que nós possamos ter um desenvolvimento inclusivo, um desenvolvimento participativo e, acima de tudo, garantir a sustentabilidade da nossa comunidade. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença neste ciclo de entrevistas. E ao caro internauta, muito obrigado pela sua atenção. Este é o ciclo de entrevistas. Queremos pedir ao caro internauta para, depois de assistir este vídeo, ou assim que está a assistir, parar e partilhar com outras pessoas. Muito obrigado. Eu sou Tomás Castelo. Até a próxima. Um projeto chamado Aura de engajamento comunitário para monitorar e participar.